Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, começando mais um vídeo do canal e este é um vídeo de revisão. A gente vai trabalhar com revisão de AFO em questões da FGV, então antes da gente começar, só esclarecer como é que vai funcionar. Este primeiro vídeo vai estar aberto para todo mundo, então mesmo quem não é assinante do canal vai poder acessar quantas mil vezes quiser o vídeo de revisão. Eu pretendo fazer vídeos de AFO, de LRF e de contabilidade pública, sempre com questões da FGV, visando aí aos concursos do TCE do Amazonas, TCE do Piauí e qualquer concurso que tenha como banca organizadora a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, beleza? Então, o primeiro vídeo é liberado. A parte 2 da revisão de AFO já vai ser exclusiva para os membros do canal. Então, se você não conhece os planos, clica aqui embaixo, ali na parte de baixo do vídeo, no Seja Membro, e aí você vai conhecer os planos. Lembrando que o primeiro plano, que é o plano Pudim para Todos, ele só te dá acesso acesso antecipado aos vídeos, ele não te dá acesso aos vídeos de revisão, ok? Então é o plano mais barato, de R$ 2,99, então esse aí você não vai ter acesso aos vídeos exclusivos. O acesso aos vídeos exclusivos começa com o plano Mais Pudim e também com o Meu Pudim Minha Vida, que é o plano superior que te dá acesso a descontos em cursos, também a cupons de desconto, tanto no guia de estudos que é vendido no meu site, quanto nos cursos do Direção Concursos, ok? Então é assim que vai funcionar. O primeiro vídeo, a metade da revisão de AFO vai ser liberada para todo mundo. Depois, os outros vídeos, a parte 2 da revisão de AFO, a revisão de LRF e os 2 vídeos de revisão de contabilidade pública serão exclusivos para quem tiver o plano Mais Pudim ou superior, beleza? Então é assim que a gente vai trabalhar nessas revisões. Espero que vocês gostem, tá? Então eu vou colocar aí na sua tela, a partir de agora, a apresentação, para você. Cadê aqui? Beleza? Então tá aí a parte 1 da revisão de AFO em exercícios para FGV, tá? Visando aí aos concursos do TCE Amazonas e TCE Piauí e qualquer outro concurso que você faça que tenha como banca organizadora a FGV, ok? Então, este é um conteúdo exclusivo para os membros AFUD, clique aí no Seja Membro. Lembrando também, tá, só um detalhezinho, que o Seja Membro, esse botãozinho, às vezes não aparece no celular, tá? Então, às vezes você está assistindo a aula, ao vídeo por um celular, então às vezes não aparece, tem que ser no computador, talvez no iPad, beleza? Mas está aí o conteúdo exclusivo, você vai poder baixar o PDF, o material, para quem for assinante do canal, tá? Vai ter acesso ao material que vai estar no link que vai ser divulgado depois no segundo vídeo da parte, na parte 2 da revisão. Então, este vídeo contempla aí a revisão em exercícios de AFO da FGV. Essa parte 1 a gente vai fazer exercícios de princípio orçamentário, evolução conceitual do orçamento, PPA, LDO, LOA, crédito adicional, e a parte 1 de ciclo orçamentário. Então, este é o vídeo que a gente vai fazer a partir de agora, essa revisão. A parte 2, que aí vai ter a outra parte de ciclo orçamentário, receita, despesa, restos a pagar, DEA, AFO na Constituição, o vídeo de LRF e os vídeos de contabilidade pública são conteúdos exclusivos para os membros assinantes do canal a partir do plano Mais Pudim, ok? Bom, vamos lá então, sem perder muito tempo. Revisão em exercícios da FGV de princípios orçamentários, primeira questão. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário segundo o qual os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores previstos para a arrecadação das receitas. Então, você está tentando equilibrar receitas com despesas, então provavelmente é algo que tem a ver com o princípio do equilíbrio. A letra A está falando em uniformidade, não. Orçamento bruto também não. Unidade orçamentária não, é orçamento em uma peça só. Equilíbrio orçamentário provavelmente é essa. Não vinculação das receitas também não. Ficamos então com a letra D. Lembrando que o princípio do equilíbrio, ele não determina que a receita tenha que ser igual à despesa. Ele estabelece que as despesas não podem exceder o total das receitas estimadas para aquele exercício na lei orçamentária anual, ok? Então só lembra disso aí na prova, que às vezes a banca vem com essa história. Olha, o princípio do equilíbrio exige que receitas sejam iguais às despesas, errado, tá? A despesa não pode ser superior ao total das receitas estimadas na peça orçamentária. Segunda questão. Em relação à elaboração e execução do orçamento, a Constituição de 88 veda a vinculação
de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, porém há uma série de ressalvas a essa vedação. Então é o princípio da não vinculação, não pode vincular impostos, não são tributos, são impostos ao FOD, fundo, órgão ou despesa. E tem aquela série de ressalvas, como despesas para a área de saúde, ensino, né, para atividades da administração tributária, pode vincular em garantia, né, ou contra garantia com a União, né, débitos com a União, garantia em operação de crédito aro, enfim, uma série de exceções na própria Constituição. Uma das ressalvas se refere ao quê? Então, uma dessas exceções vai estar listada aí em uma das alternativas. Letra A, concessão das transferências voluntárias de recursos por meio de convênios. Não existe essa exceção. B. Dedução de valores para apuração da receita corrente líquida. Também não tem essa ressalva na Constituição. Destinação de recursos para a realização de atividades da administração tributária. Bom, essa é uma exceção, provavelmente será a nossa resposta. Vamos checar as demais. Letra D. Impossibilidade de contingenciamento de despesas que constituem obrigações legais. Até existe essa regra no artigo 9º, parágrafo 2º da LRF, mas não tem nada a ver com o princípio da não vinculação. E a letra E, limitação de recursos para a execução impositiva de emendas parlamentares, nada a ver. Então ficamos aí com a letra C, né, é a única das ressalvas aí previstas no texto constitucional. Né? Normalmente ele vem com saúde e ensino, né, uma questão mais rara, essa aí que cobrou uma ressalva que não é tão cobrada em concurso. Mas beleza, essa era a nossa resposta. Próxima. O planejamento orçamentário no âmbito da administração pública se configura pela previsão de receitas e fixação das despesas necessárias para a prestação de serviços públicos. Porém, há restrições legais para a elaboração e a execução do orçamento. Tem que fazer uma reforma logo agora, né? Na hora que eu estou gravando o vídeo, o desgraçado resolve ligar a britadeira na cabeça aqui, né? Vai se lascar, né? Desculpa pelo barulho, não tenho o que fazer, né? Infelizmente um FDP, né, ligou a britadeira aqui no apartamento em cima e paciência, vai ficar com um barulho aí, depois eu xingo ele pelo interfone. Né? Uma das restrições refere-se, então eu não lembro nem o que o cara está falando aqui. Planejamento, previsão de receita, fixação da despesa para prestação de serviços, há restrições legais para elaboração e execução do orçamento. Uma dessas restrições refere-se à vedação para a realização de operação de crédito que exceda o montante da despesa de capital, que está relacionado ao princípio orçamentário do quê? Bom, a vedação de realização de operação de crédito que exceda o montante da despesa de capital é conhecida como regra de ouro. É o artigo 67, inciso 3 da Constituição Federal. Então lembra lá que não pode, né, é vedada a realização de operação de crédito que exceda o montante da despesa de capital, que tem aquela ressalva, né, a não ser que seja autorizado para finalidade específica, para abertura de crédito suplementar especial com autorização por maioria absoluta do Legislativo. Mas a regra de ouro está relacionada ao princípio do equilíbrio. Tá? Então, esse não é um ponto tão explorado pelas bancas, então por isso que eu trouxe essa questão aqui, já que a FGV gosta desse assunto. Então, a regra de ouro está relacionada ao princípio do equilíbrio, a gente tem que achar essa alternativa. Está aqui, que esse sujeito enfia essa britadeira num orifício, né, antes que eu fique um pouco mais chateado com esse barulho, mas a resposta aí é a letra B, tá? O princípio, né, a regra de ouro tem a ver com o princípio do equilíbrio, tá? Lembrando que o princípio do equilíbrio, ele não é uma exigência, tá? Não tem nada na Constituição e nem na Lei 4.320, na LRF, que determine que o orçamento seja equilibrado. É uma boa prática, né, que a gente tem que seguir. E outra boa prática é a regra de ouro, que está relacionada ao princípio do equilíbrio. Próximo. Em decorrência de divergências políticas com o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores de um determinado município não aceitou a proposta de lei orçamentária anual enviada pelo Poder Executivo e elaborou uma proposta orçamentária exclusiva para o Legislativo. Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Então, tem divergência, mas o presidente da Câmara não pode fazer uma proposta orçamentária exclusiva para o Legislativo, porque a iniciativa dos projetos de lei orçamentária e de crédito adicional pertencem exclusivamente ao Poder Executivo. Após trâmites legislativos, o Tribunal de Contas notificou o ocorrido como irregularidade por estar em desacordo com qual princípio. Bom, provavelmente, né, como você está fazendo uma outra peça orçamentária em paralelo,
vai estar violando o princípio da unidade, que determina que tem que ser o orçamento em uma peça única, tá? Mas, dependendo da situação, das alternativas, talvez da universalidade, porque o orçamento não contemplou todas as receitas nem todas as despesas, mas se tivesse alternativa, o certo mesmo é a unidade. Especificação na letra A, não tem nada a ver com isso. Exclusividade, também não, né? Não tem nada estranho na peça orçamentária, está faltando coisa. Não vinculação, nada a ver. Orçamento bruto, também não. E unidade, chegamos à resposta, está aqui, né? O princípio da unidade, que é o que prescreve aí que o orçamento tem que ser uno ou único. Cada ente da federação tem que ter uma única peça orçamentária, tá? Então, como tinha um orçamento em paralelo, não teve a observância do princípio da unidade. Próxima. Um determinado ente da federação segue os prazos estabelecidos na Constituição Federal para elaboração e aprovação dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. Por questões políticas, o orçamento para o exercício de 2016 foi aprovado somente no dia 10 de fevereiro do referido exercício, quando deveria ter sido aprovado em 2015. Do ponto de vista formal, qual foi o princípio orçamentário afetado? Essa é uma questão difícil, porque é o seguinte: quando você vê que o orçamento foi aprovado no ano seguinte, né, parece, num primeiro momento, que você, né, violou o princípio da anualidade. E ele faz a maldade de botar isso logo na letra A. Só que acontece que, mesmo que o orçamento seja aprovado em fevereiro, em março do outro ano, as dotações continuam sendo anuais. Então, o orçamento continua sendo válido de 1º de janeiro a 31 de dezembro. As dotações permanecem, né, com a anualidade. Então, por mais esquisito que isso seja, o princípio da anualidade não foi violado, tá? Quando você aprova o orçamento no ano seguinte, perceba-se aqui que ele está dizendo que um ente da federação segue os prazos estabelecidos na Constituição. E a Constituição determina que você tem que aprovar, que o Executivo tem que mandar a peça orçamentária até 31 de agosto, né, a LOA, para o Legislativo, e ele tem que ser aprovado até o final da sessão legislativa. Então, o que foi, né, desobedecido aí foi uma lei, a lei maior, que é a Constituição. Então, o princípio orçamentário afetado não foi o da anualidade, foi o da legalidade, que está ali na letra C. Tá? Não é consistência, não é não afetação das receitas, nem universalidade, mas sim o princípio da legalidade. Essa é uma questão difícil, tá? Que feita aí pela FGV, bem elaborada, e ele ainda de propósito coloca o princípio da anualidade logo na letra A, para todo mundo errar a questão. Bom, vamos agora então para as questões de evolução conceitual do orçamento, né? Só lembrando, né, que a gente vai fazer, né, cada tópico aqui, e a parte 2 do vídeo vai estar, né, em seguida, né, no vídeo já exclusivo. Vamos lá. A situação deficitária das contas públicas do governo federal fez com que candidatos à presidência nas eleições de 2018 propusessem mudanças drásticas na técnica de elaboração do orçamento utilizada pelo governo. Uma dessas propostas apresentava a necessidade de que os gestores públicos justificassem anualmente, de forma detalhada, cada gasto público empregado sem compromisso com qualquer montante inicial da dotação. Justificar anualmente cada gasto sem compromisso com qualquer montante inicial, né, de dotação, isso aí tem relação, não sei se é isso que ele vai perguntar, mas tem relação com o orçamento base zero, que é uma técnica de elaboração da peça orçamentária. Trata-se de técnica conhecida como o quê? Orçamento clássico não, programa não, base zero que está aqui, desempenho não, teto móvel, nem existe essa porra, mas enfim, né, tem ali o orçamento base zero, que é aquele modelo, aquela técnica, principalmente, né, que surgiu lá nos Estados Unidos, como técnica aplicável aí ao orçamento programa, para que você justifique anualmente todas as suas dotações para fazer uma análise criteriosa de cada gasto que o governo possua, beleza? Então, letra C, orçamento base zero. Próximo, a edição do Decreto 2829 de 98, que disciplinou o PPA, tornou o orçamento programa uma realidade no país. Tá? Veja um posicionamento, não sei se é oficial, da FGV, mas, enfim, como usou no enunciado, né, tem aquela divergência doutrinária de quando surgiu o orçamento programa no Brasil. Ele é, né, o Decreto-Lei 200 de 67 obriga a adoção do orçamento programa. Com a Portaria 74 foi possível a adoção da classificação. Muita gente entende que só a Constituição
que realmente trouxe os instrumentos de planejamento, e muita gente entende que só com esse decreto aí foi possível a aplicação do orçamento, a efetivação do orçamento-programa no Brasil. Sobre o orçamento-programa, assinale a correta. Letra A. É elaborado a partir de ajustes incrementais nas receitas e despesas com base em orçamentos anteriores. Errado, isso é uma técnica chamada de orçamento incremental. Então não é essa a nossa resposta. Provavelmente vai ser alguma coisa que fale de planejamento. Letra B. Integra o orçamento com planejamento, ok, quantificando objetivos e fixando metas. Parece que é essa. Vamos ver as outras. Contempla a participação direta da população no processo decisório sobre a alocação de recursos. Não, isso é orçamento participativo. Enfatiza a legalidade das ações e a aquisição de meios. Não, isso é orçamento tradicional. Evidencia o objeto dos gastos, pautando-se nas necessidades financeiras de cada unidade. Também orçamento tradicional. Ficamos, portanto, então, com a letra B, que fala aí de planejamento. Lembrando que o orçamento-programa, já havia programas no orçamento de desempenho, a grande característica dele é a integração entre planejamento e orçamento por meio dos programas de governo. Próxima. Questãozinha clássica da FGV de correlacionar colunas. Desde o surgimento da prática orçamentária, muitas concepções de modelos surgiram influenciados pelas necessidades da administração pública. Considere os modelos orçamentários e características no quadro a seguir. Bom, você vai assinalar 1 para uma característica do orçamento tradicional, 2 para o desempenho, 3 base zero, 4 programa, 5 participativo. E aí vai relacionar ali com uma coluna com a outra e ver qual é a resposta. Difundido a partir dos esforços da ONU e da CEPAL, essa é uma característica do orçamento-programa. Tá? Então aqui, 4. ênfase na classificação em unidades administrativas e elementos. Essa era uma característica essa ênfase na classificação por unidade e por elementos, a ênfase no objeto do gasto era uma característica do orçamento tradicional. Então, 4.1. Com isso, você já responde a questão, tá? Porque o início com 4 e 1 só pode ser a letra D. Mas vamos continuar checando ali. ênfase na tomada de decisões sobre despesas. Quando ele fala em tomada de decisões, isso tem a ver com o orçamento base zero. Então, continuamos aqui marcando a letra D. Legalmente exigido no Brasil, aí você tem que ver exatamente o contexto, tá? Porque o orçamento-programa ele é exigido por lei no Brasil, Então, provavelmente é isso. Lembrando que o orçamento participativo ele é exigido também, mas só para municípios. O Estatuto das Cidades exige a adoção do orçamento participativo só por município, então não estaria errado falar de orçamento participativo, mas o mais certo aqui é o orçamento-programa. Organicidade dos componentes do planejamento. Bom, falou em planejamento, não tem dúvida, tá? É orçamento-programa. Reduzida a relevância de aspectos econômicos, essa é uma característica do orçamento tradicional. Regulamentado por alguns entes federativos brasileiros, agora sim o orçamento participativo, tá? Que só para município, alguns estados também adotam, visa instrumentalizar a ação gerencial. Instrumentalizar a ação gerencial, gente, essa é uma característica que pode estar presente tanto no orçamento-programa quanto no orçamento por desempenho. Ele ficou ali na resposta dele com o orçamento-desempenho, mas não estaria errado falar em orçamento-programa, mas a gente já sabia ali que era a letra D desde o início ali, quando a gente respondeu as duas primeiras, tá? Então, ficamos aí com essa correlação, letra D. Claro que na prova, se você já percebeu que é a letra D, gente, não precisa ficar lendo todas. Já marca aquilo ali, confere mais uma ou outra e vai para a próxima, sem perder muito tempo. Em relação às funções do governo, analise as afirmativas a seguir e aí depois assinale quantas estão corretas. A tributação sobre grandes fortunas e heranças, aquele imposto que nunca foi instituído no Brasil, pode ter função distributiva ou estabilizadora a depender de como o governo irá alocar os valores arrecadados. Bom, isso aí não está errado, Tributação sobre grandes fortunas pode ter uma função distributiva se o governo pegar esse recurso e entregar para uma camada menos abastada da população, ou então estabilizadora se for apenas uma função ali de você tributar, uma política fiscal, e não disser para onde vai o dinheiro, pode ser então função distributiva ou estabilizadora,
correta aí a primeira, tá? Bom, estando correta a primeira, você já joga fora essa e essa, tá? Então agora a 2 e a 3 é que vão matar aí a sua resposta. A expansão do sistema de água e esgoto para áreas desfavorecidas está relacionada à função distributiva. Cuidado com essa afirmação, porque quando você expande o sistema de água e esgoto, ele bota aqui o área desfavorecida para dar uma enganada em nós, né? Porque isso não é função distributiva. Você não está tirando dinheiro de alguém e distribuindo para outro alguém, tá? Quando você fala em grandes investimentos, a função é a alocativa. Claro que tem um pouquinho a ver com a distributiva, tá? Porque tem a área desfavorecida, mas a função aqui predominante é a função alocativa e a 2 está errada, tá? A 2 estando errada, a gente já consegue aí saber, né, que agora, quer dizer, ainda estamos entre a A e a E, né? Tem que ver se a 3 está certa ou errada. A terceira, um programa de estímulo às contratações de jovens por empresas em contrapartida de abono fiscal é considerado função estabilizadora. Bom, um programa de estímulo à contratação de jovens, você está falando em emprego, desemprego, né, emprego, desemprego, contrapartida com abono fiscal é política fiscal. Então isso tem a ver sim, a função predominante é a função estabilizadora, perfeito aí o que ele colocou. Então ficamos com a resposta na letra E, tá? Já que a 1 e a 3 estavam corretas, ok? Próximo. Suponha que um governo que privilegie, né, não é privilégio, é privilégio, tá? Políticas de melhora do acesso a serviços públicos em detrimento de políticas que persigam uma meta inflacionária baixa. Considerando apenas esses dois tipos de política, assinale a correta. Então, o governo privilegiou política de melhora do acesso a serviços públicos. Melhora do acesso a serviços públicos, gente, cuidado com isso, porque não é uma função distributiva, eu não estou tirando dinheiro de um para entregar para o outro. Eu estou alocando recurso, investindo recurso nessa melhora de acesso. Então, é a função alocativa. Eu estou privilegiando, eu estou colocando dinheiro nesse acesso em detrimento de políticas que persigam uma meta inflacionária. Então, eu estou favorecendo a função alocativa e estou desfavorecendo a função estabilizadora, ok? Então, o governo privilegiar políticas de melhor acesso a serviços públicos. Eu estou dando maior peso à função alocativa e eu estou dando menor peso à função estabilizadora. Letra A. O governo está dando maior peso à função distributiva. Não, e menor peso à função estabilizadora. A segunda parte estava certa, mas não é essa a nossa resposta. Maior peso à função alocativa, ok. Menor peso à distributiva, não. Maior peso à estabilizadora, não. O governo está dando maior peso à função estabilizadora, não. O governo está dando maior peso à função alocativa, ok. E menor peso à estabilizadora. Resposta aqui na letra E, né? Então, estou fazendo a alocação de recursos em detrimento de uma função estabilizadora, ok? A FGV gosta muito de questão sobre essas funções, né, alocativa, distributiva e estabilizadora, beleza? Vamos então agora para a parte de PPA, LDO e LOA, os instrumentos de planejamento. Conforme previsto na Constituição, o PPA é um dos instrumentos de planejamento que estabelece de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Em relação ao processo orçamentário do PPA e sua vigência relativamente ao mandato do chefe do executivo, é correto afirmar o quê? Só lembrar que a vigência do PPA não coincide com o mandato, tá? O PPA, o governante no seu primeiro ano de governo, ele ainda executa o PPA do governante anterior e ele propõe o PPA no seu primeiro ano de governo para valer por 4 anos, 3 do seu governo e 1 do governo seguinte. Então vamos lá. Letra A. Sua vigência se confunde com a do mandato. Não, não é isso. Essa é a pegadinha clássica de prova, tá? Letra B. Entra em vigor no segundo ano do mandato, ok, mantendo-se vigente até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Perfeito. Entra em vigor, ele propõe no primeiro ano, entra em vigor no segundo ano e vai ficar vigente até o primeiro ano do mandato seguinte. Essa deve ser a nossa resposta. C. Entra em vigor no terceiro ano. Não, lixo. Entra em vigor no quarto ano, né? No último. Ele faz o PPA e fica 3 anos olhando para o teto e só no último ano é que entra em vigor. Tem vigência prescrita em decreto específico do chefe do executivo? Porra nenhuma. Podendo variar entre 2? Não, nada disso. Ficamos então com a letra B, que é a nossa resposta.
E a banca vem sempre com a maldade na letra A, tá? Olha ali que todo mundo, a maioria que erra a questão vai responder que a vigência se confunde. Então vai na letra A, errando o item, né, errando a questão que tem a resposta aí na letra B de bola. Em relação à lei orçamentária anual, assinale a correta. Deve conter uma estimativa das receitas e das despesas em um exercício. Cuidado com essa porque ela tem uma pegadinha. Porque a LOA tem receitas previstas e despesas fixadas. Então tem uma estimativa de receita, mas para a despesa não. A despesa ela é fixada, ok? Então está errada a letra A. B. Deve conter a fixação para as receitas. Não, é fixação para a despesa. É receita estimada e despesa, né? Previsão de receita e fixação de despesa. Então as duas primeiras estão erradas. C. As despesas e as receitas apresentadas devem ter valores iguais. Não, não devem não. Cuidado com essa, elas podem ter valores iguais, normalmente é assim, um princípio do equilíbrio formal da peça orçamentária, mas não tem nada que exija que os valores sejam iguais. Pode ocorrer, por exemplo, como ocorreu no ano passado, do presidente vetar uma parte do projeto das despesas, né, e o orçamento ser aprovado com receita superior à despesa sem problema algum. D. A LOA deve compreender o orçamento de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto? Sim. Orçamento fiscal, seguridade social e de investimento tem que ter o orçamento de investimento, sim. Letra E. Deve compreender o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, sem incluir as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Errado é incluindo as fundações, né? Então ficamos com a letra D de dado, é a única que está correta, ok? Próximo. De acordo com a Constituição da República, sob pena de crime de responsabilidade, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, no Plano Plurianual, ou então com uma lei, né, tem que ter uma lei que autorize a inclusão. Artigo 167, parágrafo 1º da Constituição, né, um investimento que dure mais do que um ano não pode ser iniciado sem prévia inclusão no PPA. Vamos encontrar essa resposta aqui na letra B de bola, né, que é, né, a que completa aí corretamente. Não precisa nem ler as outras, né? Então, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize essa inclusão, sob pena de crime de responsabilidade, assunto bastante cobrado pelas bancas em provas de concurso. Próxima. A LDO de um ente da federação para um dado exercício continha o seguinte trecho: as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro a que se refere esta lei serão estabelecidas no projeto de lei do PPA, do Plano Plurianual, para os próximos 4 anos, a ser enviado ao Legislativo até 31 de agosto do corrente ano. A partir da análise do trecho e da legislação aplicável à elaboração e aprovação da LDO, e sabendo que o município obedece aos prazos legais, esta LDO refere-se ao quê? Vamos entender aqui a lógica. Se eu estou fazendo, né, a legislação brasileira tem uma incoerência, tá? Desde sempre ninguém nunca mudou isso e até hoje não arrumaram, que é o quê? No primeiro ano de governo, você manda a LDO até o dia 15 de abril, no âmbito federal, sem que haja ainda a proposta do PPA, que você tem que enviar o PPA até 31 de agosto. Então é errado isso porque você está elaborando uma LDO sem ter um PPA vigente, né? Às vezes o pessoal acaba se apoiando no PPA que está vigente, mas o primeiro ano, a primeira LDO, o PPA ainda não foi enviado para o Legislativo. Então, nesse caso aqui, que ele está falando que as metas e prioridades, né, para o exercício a que se refere a uma LDO que está aqui, serão estabelecidas no projeto de lei do PPA para os próximos 4 anos, que vai ser enviado até 31 de agosto do ano corrente. Então, estamos no primeiro ano de mandato, somos um governante lá, sei lá, prefeito Botelho Pinto, que está mandando no primeiro ano de governo na sua LDO, que, né, naquele primeiro ano, se você está no primeiro ano de governo, a LDO se refere ao segundo ano de mandato, tá? Por quê? Se você está aqui no ano X, vamos supor 2020, tá? É o seu primeiro ano de mandato. Você está mandando os projetos de LDO e de PPA e de LOA para 2021, porque você está aprovando eles em 2020 para eles serem executados a partir do ano seguinte. Então, cuidado com essa questão, porque a partir da análise desse trecho, a LDO se refere,
né? Não estou dizendo, ela está sendo aprovada em 2020, mas ela se refere a 2021, por exemplo, que é o ano seguinte. Então ela se refere não ao primeiro, mas ao segundo ano de mandato. Essa é a pegadinha da questão, tá? No primeiro ano de mandato, eu estou fazendo os projetos de lei do PPA para os 4 anos seguintes, projeto de LDO e LOA para o segundo ano. Então ela se refere ao segundo ano. Cuidado, porque muita gente vai de novo na letra A, olha, não, eu estou no primeiro ano. Você está, mas ele está perguntando o quê? Ela se refere ao segundo ano de mandato, que é a letra B. Questão difícil, tá? Uma questão que envolve um pouco de raciocínio lógico também. A resposta, letra B de bola. Próximo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está prevista na Constituição Federal e deve ser elaborada a partir das definições do PPA e também orientar a elaboração da LOA. Acerca da LDO, é correto afirmar o quê? Só lembrar que recentemente uma emenda constitucional 109, não sei nem se tem a ver com a questão, mas a emenda constitucional, né, 109, que foi aprovada agora em 2021, ela mudou um pouquinho o artigo 65, parágrafo 2º da Constituição, que trata da LDO. Saiu de cena aquele trecho que falava que a LDO, além das metas e prioridades, estabeleceria ali as despesas de capital para o ano subsequente. Não tem mais essa parte. Agora eles falam, né, de dívida pública, de metas fiscais, então só tomar cuidado com isso, ok? Bom, vamos ver o que ele quer na questão. Ele está falando de LDO. Sobre a LDO, é correto afirmar o quê? As metas de apuração da receita corrente líquida serão definidas na LDO. Não porque isso não é uma meta fiscal, né? Existe a meta de receita, de despesa, no anexo de metas fiscais, mas a meta de apuração de receita corrente líquida não existe essa meta, tá? Errado essa aí. A realização de audiências públicas para discussão da LDO é facultativa. Errado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48A, né, determina que tem que ser feita audiência pública nos processos de elaboração, discussão, votação de PPA, LDO e LOA, né? Então errado a letra B. C. A LDO deverá conter demonstrativo regionalizado de efeitos sobre receitas e despesas decorrentes de isenções e anistias. Não, é o projeto de LOA que tem que ter isso. Está lá na Constituição Federal essa regrinha aí, tá? Se eu não me engano, artigo 65, no 6º inciso, alguma coisa assim. A LDO elaborada no primeiro ano de mandato não é baseada em PPA previamente aprovado. Perfeito, acabamos de ver uma questão sobre isso, inclusive. A LDO feita no primeiro ano de mandato não é, de fato, baseada em PPA previamente aprovado. Na verdade, se você for, vamos ver a próxima aí, um dos conteúdos da LDO é a definição de políticas de aplicação das agências financeiras de investimento. Cuidado não, tá? A Constituição determina que a LDO, um dos seus conteúdos é definir a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, tá? Então está errada essa aqui. A menos pior é a letra D, que a LDO elaborada no primeiro ano de mandato, ela não é baseada num PPA previamente aprovado, porque normalmente eles baseiam ela no projeto de lei do PPA que vai tramitar no segundo semestre. Mas tem ente da federação que faz a LDO baseada no PPA vigente. Tá? Isso já aconteceu em várias vezes, mas enfim, dentro desse contexto, é o que a banca considerou aí como correto. Perceba que esse posicionamento é frequente em provas da FGV, ok? Bom, vamos agora então para a parte dos créditos adicionais. Primeira questão, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento são créditos adicionais. Sobre esse assunto, assinale a correta. Os suplementares são destinados a despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Não, são os especiais. Os especiais são destinados a despesas urgentes e imprevistas. Errado, são os extraordinários. Os extraordinários são destinados ao reforço de dotação. Não, são os suplementares. Sua abertura indicará a importância, a espécie e a classificação da despesa quando possível. Ok, artigo 46 da Lei 4.320. A vigência dos créditos adicionais independe do exercício financeiro em que são abertos. Errado, depende do exercício e depende também do mês, já que os créditos extraordinários e especiais que se abertos nos 4 últimos meses do exercício poderão ser prorrogados, né, o saldo não utilizado, para o exercício seguinte. Ficamos então com a letra D de dado, é a única correta aí. Está aí o artigo 46 da 4.320, o ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie, né, o tipo dele, especial, suplementar ou extraordinário, do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível, tá? Está um pouquinho diferente aí, quando possível, mas enfim, deixa para lá, não vai criar caso com isso, né? Numa prova de múltipla escolha, isso não é uma prova de certo ou errado,
É uma prova de comparar alternativas e escolher a menos pior normalmente. Próximo. A Secretaria de Planejamento de um ente público solicitou informações da Secretaria de Finanças para verificar a disponibilidade de recursos para abertura de crédito adicional especial durante a execução orçamentária. Ele forneceu essas informações, né, e deve perguntar quais são as fontes. Deixa eu ver. O montante do superávit financeiro utilizável para abertura de crédito adicional representa quanto? Só lembrar do seguinte, né, as fontes que a gente tem para abertura de crédito adicional. Lembra do mnemônico? Excesso de ar e onda parada anulam o dia do surfista na bosta da praia. Tá? São as 4 fontes da Lei 4.320. Além disso, tem a reserva de contingência e os recursos provenientes do veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA. São essas as fontes para abertura de crédito adicional. Tem 2 fontes que precisam ser ajustadas, que são o excesso de arrecadação, que você vai subtrair os créditos extraordinários abertos no exercício, e o superávit financeiro do balanço patrimonial, que você subtrai os créditos reabertos de anos anteriores, especiais e extraordinários, e, se for o caso, soma as operações de crédito a eles vinculadas. Tá? Cuidado aqui porque ele só quer o montante do superávit financeiro. Então, vamos ver o que ele deu. Ativo financeiro, ok, vai usar esse valor, menos o passivo financeiro, vai subtrair, vai chegar no superávit financeiro, né, apurado no balanço patrimonial do ano anterior. Créditos especiais reabertos, vai subtrair esse valor, e é assim que você vai apurar o montante do superávit financeiro do balanço patrimonial. Crédito extraordinário aberto no exercício, na conta certa mesmo, você vai, né, pegar esse valor e vai subtrair de quem? Do excesso de arrecadação que está aqui. Então, vai somar esse valor, vai subtrair esse. Depois, reserva de contingência, isso vai entrar somando. Dotações passíveis de anulação, também vai colocar esse valor. Mas cuidado para não errar a conta, porque ele não quer que você faça a conta inteira, é só do superávit financeiro. Então a sua conta é o quê? É o 70.225 menos o 28.544, e o que chegar nesse resultado você vai subtrair, né, ainda do 13.465. São só esses 3 valores que você tem que utilizar. Então você vai pegar o 70.225, subtrai do 28, esse é o superávit financeiro. O superávit financeiro utilizável, você subtrai o crédito reaberto, que é o 13 e pouquinho, e vai chegar em 28.125.255, que é a resposta que está aí, né, na letra B de bola. Né, minha letra é sempre muito bonita, né, mas enfim, estava ali na letra B de bola, ok? Essa aqui é a nossa resposta. Cuidado para não somar o troço todo. Provavelmente quem fizesse a conta inteira ali, né, iria chegar num valor ali de 31, depois mais uns 5, 38, mais 3, provavelmente vai ser o 41. O cara até se emociona depois que faz essa conta. Então, rapaz, acertei essa porra aqui, um monstro da matemática. Errou a porra toda que não sabe ler, que não sabe interpretar o troço, que era só do superávit financeiro. Próxima. Em relação aos créditos adicionais do processo orçamentário, assinale V para verdadeira e F para falsa. Ainda bem que ele, né, detalhou isso, que eu estava pensando em marcar o contrário. Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Ok, artigo 40 da 4.320, autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas, nada de errado com isso. Se você acertou a primeira, a segunda você não precisa nem ler, porque ela com certeza vai ser falsa, porque a gente só está com as alternativas, essas aqui já foram jogadas fora, né? Mas vamos lá, o crédito suplementar é um tipo de crédito destinado a despesas para as quais não haja dotação. Errado, isso aqui é o crédito especial, está errada a segunda. Quem vai determinar a nossa resposta é a terceira. O crédito especial é um crédito adicional destinado a despesas urgentes e imprevistas. Pronto, para parar de ler. Guerra, comoção, calamidade, esse é o crédito extraordinário, está errada também a segunda. Então, VFF é a resposta que está na letra B de bola. Tá? Uma questão relativamente simples para uma prova de concurso, né? Mas cuidado que a FGV gosta muito desse tipo de questão de certo ou errado. De verdadeiro ou falso, tá? De assinalar VFF, aquelas coisas todas, e responder ali. Quanto da abertura dos créditos adicionais suplementares e especiais, em decorrência da necessidade de indicação de fonte de recursos, uma das fontes possíveis é o excesso de arrecadação. Na apuração do excesso possível de utilização, deve-se fazer o quê? Lembra que a lei determina que do excesso de arrecadação você subtrai o crédito extraordinário aberto naquele exercício. Então,
Vamos lá, letra A. Adicionar dotações anuladas. Não. Adicionar produto de operação de crédito autorizada. Não. Excluir a operação de crédito vinculada. Não. Essa é uma característica que você tem que fazer, mas é um ajuste feito no superávit financeiro do balanço patrimonial. Excluir créditos adicionais transferidos para o exercício. Não. Esse é um ajuste que você faz também no superávit financeiro. E letra E. Excluir os créditos extraordinários abertos no exercício. Achamos a nossa resposta na letra E. Tá? A lei determina que do excesso de arrecadação você deduz o crédito extraordinário. Tá? Só marcar aqui que esses dois são ajustes que você faz sim no superávit financeiro do balanço patrimonial. Durante a execução orçamentária de um ente municipal, foram publicados decretos relativos à abertura de crédito adicional referente à necessidade manifestada por algumas secretarias por questões de obediência aos requisitos de processamento da despesa. Os créditos não foram integralmente executados. O único crédito que poderá ser reaberto no ano seguinte, no limite da dotação, é qual crédito? Você só pode reabrir no saldo da dotação os créditos especiais e extraordinários. Então, a letra A e a letra E, as duas já estão fora. Então, você só reabre o extraordinário ou especial nos últimos 4 meses do exercício. Então, a partir de setembro. Então, esse aqui, julho, está fora. Esse aqui, agosto, está fora. Quase ali. Até o 31 de agosto é a partir de 1º de setembro. Então, o único que pode ser reaberto é um especial em favor da secretaria de sei lá o que, tanto faz na secretaria, aberto em 20 de nove de 2014. Tá? Então, a única resposta possível seria a letra D de dado. Tá? Eu só reabro o especial e extraordinário abertos daí nos últimos 4 meses do exercício, a partir de 1º de setembro. Tá? É a partir dessa data que você pode reabrir, lembrando que o que interessa é a promulgação daquele crédito, se ele foi promulgado em 31 de agosto. Mesmo que ele tenha sido publicado no dia seguinte, não é a data da publicação, é a da promulgação que vale para essa finalidade. Bom, vamos então para a última parte da nossa primeira aula de revisão aqui, né? Lembrando que a segunda parte vem no vídeo em seguida. Está aí o ciclo orçamentário só para os assinantes, tá? Aí o ciclo orçamentário parte 1. A gente divide tradicionalmente a parte 1 do ciclo orçamentário como a elaboração e a parte de aprovação, e na parte 2, nas aulas, a gente dá a parte de execução e de controle. No ciclo de elaboração do orçamento, os poderes executivo e legislativo têm funções legalmente estabelecidas. São funções do legislativo. Elaboração e acompanhamento. Acompanhamento tudo bem, elaboração não, que é poder executivo. Elaboração e sanção não, executivo. Apreciação e execução não, apreciação até que vai, mas a execução é do executivo. Aprovação e avaliação, ok. Sanção e avaliação não, letra D de dado. Funções do Legislativo, a aprovação e avaliação, a elaboração e a execução ficam a cargo do Poder Executivo no modelo misto adotado pela Constituição de 88 para o trâmite, né, para todo o ciclo orçamentário nosso, ok? Letra D a resposta. O presidente do Tribunal de Justiça de um Estado da Federação, após a aprovação do órgão interno competente, com estrita observância aos balizamentos estabelecidos na LDO, encaminhou sua proposta orçamentária no momento próprio ao Poder Executivo. Ok. Ao consolidar o projeto de lei orçamentária a ser encaminhado à Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, forte na premissa de que as receitas existentes eram limitadas, promoveu reduções na referida proposta, a exemplo do que fizeram em relação às propostas encaminhadas pelas demais estruturas estatais de poder. Gente, cuidado com isso, porque esse é um caso comum, tá? E uma dúvida comum que a gente tem, que é essa. Quando o Poder Executivo recebe as propostas dos outros poderes, como ele detém a iniciativa da proposta do projeto de LOA, ele pode readequar, ele pode sair alterando e reduzindo as dotações dos outros poderes? Resposta: depende. Por quê? Isso só é autorizado se as propostas vierem fora dos limites estabelecidos na LDO. Se a proposta, sei lá, do Poder Judiciário vier dentro dos limites, o Executivo não pode cortar, mesmo que a iniciativa seja dele. Tá? Isso é jurisprudência que existe, então eu só posso fazer o corte desses gastos, eu, Executivo, né, na hora de consolidar, se a proposta vier fora dos, né, limites estabelecidos na LDO. Então vamos ver as alternativas. Se ele falar, olha, está certa a atitude desde que esteja fora do limite da LDO, a gente vai marcar essa alternativa. A conduta do Poder Executivo está correta em razão do que determina o princípio da unidade.
Não está correta por conta do princípio da unidade. É uma peça só, mas eu não posso sair cortando se eu quiser. Incorreta, pois a proposta deveria ter sido submetida pelo Poder Judiciário diretamente à Assembleia Legislativa. Errado, por quê? Você não está, né, independente do estar correto ou não, o final aí é todo equivocado, porque a iniciativa é do Executivo, é ele que encaminha a proposta de todo mundo para a Assembleia Legislativa. Então, não tem nada de mandar direto. Correta em virtude do imprescindível equilíbrio entre receita e despesa. Cuidado com essa porque ela não está certa. Por quê? Não existe esse imprescindível equilíbrio entre receita e despesa. Em determinados contextos, às vezes é aceita uma proposta que esteja desequilibrada. Como eu já falei para vocês, não tem nada, né, na Constituição e nenhuma lei que determine que a proposta tenha que ser necessariamente equilibrada, ok? Incorreta, já que o Executivo deveria ter submetido a proposta à apreciação da Assembleia Legislativa. Pode ser essa. Ele não falou nada de limite da LDO, então, nesse contexto aí, estaria errada a conduta do Executivo, porque ele deveria ter pegado a proposta e submetido à Assembleia Legislativa. Vamos ver a letra E. Correta, já que o encaminhamento do projeto de lei orçamentária é de iniciativa privativa do Poder Executivo. Agora a gente precisa entender essas duas alternativas, tá? Por quê? Se você acha, perceba que ele não falou nada que a proposta veio em desacordo com a LDO. Se ele tivesse falado que a proposta estava em desacordo com a LDO, aí a proposta estaria, né, a conduta estaria correta, porque o encaminhamento é de iniciativa, sim, privativa do Executivo, mas ele tem como prerrogativa fazer a correção. Como ele não falou nada, a letra D é melhor. Porque o Executivo deveria ter submetido a proposta à apreciação do Legislativo do jeito que ela veio, porque não tem nada dizendo que a proposta estava fora dos limites. Tá? Então, essa é a nossa resposta, questão difícil, tá? Porque não foi dito o que está aqui na regra do artigo 99, parágrafo 4º da Constituição. Se as propostas forem encaminhadas em desacordo com os limites da LDO, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação, mas não tinha essa informação, então o procedimento adotado foi incorreto por parte do Poder Executivo. Beleza? Próximo. Pô, que saco esse enunciado grande, né? Após a apresentação do projeto de LOA do chefe executivo, determinado deputado federal decidiu apresentar uma emenda em que se mostrava absolutamente compatível com PPA e LDO. Então, as emendas ao projeto de LOA têm que ser compatíveis com PPA e LDO para que sejam aprovadas. Ao consultar sua assessoria, chamou o Peixoto, lá o Peixoto, vem cá, foi informado que a emenda deveria indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação da despesa, isso com as ressalvas previstas na Constituição. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que poderia ser anulada qual despesa. Então vamos lá, pessoal. A Constituição determina que no caso de emendas você tem que indicar o recurso proveniente da anulação de uma outra despesa, sendo que não pode anular despesa com dotação de pessoal e seus encargos, por exemplo, com previdência, com serviço da dívida, juros e amortização e com as transferências tributárias constitucionais. Tá? Então são essas as despesas que não podem ser anuladas. Ele quer que você assinale a que pode ser anulada. Serviço da dívida não pode. Programa de implementação de direitos sociais. Não tem problema nenhum. Dotação para pessoal e seus encargos. Essa não pode ser anulada, né, essa despesa. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e DF. Essa também não pode. Contribuição previdenciária também não, é encargo, né, de pessoal ali, pessoal e seus encargos, então ficamos com a letra B. A única que eu posso anular essa despesa para, né, financiar emendas parlamentares é esse programa de implementação de direitos sociais. Tá? Não tem problema, não tem nada na Constituição que determine que eu não possa anular essa despesa. Lembrando que a aprovação das emendas ao PELOA estão condicionadas, né, à compatibilidade com PPA e LDO, que ele falou no enunciado que estava. Tem que indicar a fonte, né, com anulação de despesa, não exceto de pessoal, encargo, serviço da dívida e transferência tributária constitucional. Posso também apresentar emendas relacionadas com a correção de erros ou omissões e dispositivos do texto do projeto de LOA, ok? O processo orçamentário no Brasil tem regras definidas na Constituição e na legislação complementar e ordinária, né, a LRF, né, a 4.320,
principalmente no que tange às competências de cada poder na definição de receita e despesa para um exercício. No que se refere às regras relativas às emendas à lei do orçamento, está errado até esse enunciado, emendas ao projeto de lei do orçamento, analise as afirmativas a seguir. As emendas parlamentares são permitidas somente para alteração de despesas de custeio. Não existe nada disso aí, tem nada a ver. Tá? As emendas, tem vários casos que você pode fazer a emenda, o que você não pode fazer é o que está definido na Constituição. É obrigatória a execução de emendas individuais dos parlamentares ao orçamento da União, no mínimo em 1,2% da receita corrente líquida prevista na LOA. A famosa PEC do orçamento impositivo, hoje em dia as emendas parlamentares individuais e de bancada são impositivas. Na aprovação, o parâmetro é 1,2% da receita prevista, da receita corrente líquida prevista no projeto. Na execução, o parâmetro não é mais a receita prevista, mas sim a receita corrente líquida arrecadada no exercício anterior, o que faz com que essa 2 também esteja errada. Tá? Então, errada a 1, errada a 2. Ok? Se a 1 e a 2 estão erradas, você já sabe que a resposta só pode ser a letra C. Né? Não tem como, nem essa, né? Mas vamos ler a letra C, a terceira por desencargo aí de consciência. A execução das emendas individuais tratadas na emenda 86, que foi a PEC do orçamento impositivo, obedecerá ao valor mínimo de 50% aplicado no custeio de ações e serviços de saúde, exceto pagamento de pessoal e encargos. Perfeito, tá? Exatamente isso. Metade das emendas parlamentares individuais tem que ser destinadas à área da saúde, ok? Então, a resposta a gente já sabia na letra C. As competências dos poderes em matéria orçamentária, os conteúdos e prazos dos instrumentos de planejamento são tratados na Constituição, na LRF, na 4.320. O Poder Executivo envia a proposta orçamentária no prazo estabelecido no ADCT, lá no artigo 35, parágrafo 2º, mas poderá propor modificações. Bom, vamos lá. O Poder Executivo manda o projeto de LOA até o dia 31 de agosto, 4 meses antes do encerramento do exercício, e pode propor modificações desde que não tenha sido iniciada a votação daquela parte que ele quer alterar, desde que a CMO não tenha começado a votação daquela parte que ele quer alterar. É essa a condição para ele propor as modificações. Letra A. Antes do início do exercício a que o orçamento se refira, não. Antes de iniciar a discussão do orçamento, não, cuidado. Antes de iniciar a votação, não a discussão, tá? Tem que começar a votação, porque primeiro se discute, depois faz a votação no processo legislativo orçamentário ali. Antes de encerrar a votação do orçamento, não. Antes de iniciar a votação da parte a que se refere à alteração, ok. Antes da proposição de emendas, não. Então ficamos com a letra D, tá? O presidente pode enviar uma mensagem ao Congresso para propor a modificação nos projetos de PPA, LDO ou LOA crédito adicional, enquanto não iniciada a votação na CMO da parte cuja alteração é proposta. Beleza? Letra D, a nossa resposta. Bom, pessoal, era isso. Tá aí o meu site, meu Instagram, meu Facebook. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, é importante para o canal. Faça a sua inscrição no canal, tem o linkzinho aí no canto inferior para você fazer a sua inscrição, ativar as notificações. Deixe seu comentário, ficou com alguma dúvida, comenta aí. E se você quer ter acesso aos vídeos exclusivos dos assinantes, clique aí no Seja Membro. Isso não é possível no celular, só talvez no seu tablet e no computador, mas clique no Seja Membro. Se você quer ter acesso aos demais vídeos exclusivos de revisão para FGV, você tem que escolher o plano mais pudim ou superior, tá? O pudim para todos está fora aí dessa lista de vídeos exclusivos, é só o mais pudim e o meu pudim Minha Vida. E se você quer dominar os conteúdos de AFO, Contabilidade Pública, LRF, te convido a conhecer meus cursos, clicando aí no card que eu vou deixar depois na parte superior. E só lembrando aí, tá, que os demais vídeos, a partir de agora na sequência, eles são exclusivos para os membros do canal. Então a parte 2 da revisão de AFO, a revisão de LRF, dos 2 vídeos de contabilidade pública, esses conteúdos serão exclusivos para os membros assinantes do plano mais pudim ou superior. Então clica aí, faz a sua inscrição, seja assinante do canal, tá? E desfrute aí dos benefícios, além de outros vídeos aí que você vai ter acesso também, ok? Então não se esqueça
de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Obrigado pela atenção, espero que você faça a sua inscrição. Lembrando que os demais vídeos estarão na plataforma exclusiva ali da comunidade do canal e você vai poder também baixar o material em PDF com as questões que eu resolvi, beleza? Obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo, né, a parte 2 da sua revisão.